que vale também para o catecismo, para aprenderem o que é a Santíssima Trindade. Então, são processões em Deus. Na Sagrada Escritura, ele fala em processões em Deus. Das coisas Cristo, eu procedo do Pai. Eu procedo do Pai. O Espírito Santo procede do Pai e do Filho. Tá? Jesus diz, eu sou igual ao Pai. Quem me vê, vê o Pai. Ou então, eu sou menos que o Pai. Que confusão. Como é que ele é igual e é menos que o Pai? Eu sou menos que o Pai. Tem uma confusão aí, certo ou não? Tudo bem? Essas palavras da Sagrada Escritura produziram grande confusão, certo? A Bíblia, o Evangelho é muito difícil. Está dito no Evangelho, eu sou igual ao Pai e eu sou menos que o Pai. Afinal, é menos ou é igual? Não é. Certo? Tudo bem? Então, isso mostra como um pecado que faz os padres dando a Bíblia na mão de todo mundo. Mesmo o padre não sabe explicar isso. Duvido que saiba. Se algum dia nunca vai acontecer, se tiver que discutir na televisão com algum bispo ou com algum padre, vou perguntar para ele, explica o que é o verbo. Ele não sabe. Não sabe. Certo? Então nós não podemos. Você gosta de chorar uma vez? Você gosta de chorar uma vez? Acorda, filha. Você gosta de chorar uma vez? Sabe de chorar? Sabe de chorar? Imagina uma vez. Você gosta de chorar uma vez, Fernando? Gosta ou não? Não sei, né? Estou perguntando se você gosta. Gosta ou não? Frito. Gosta ou não? Não, por que você não gosta? Fala, você sabe. Por que você não gosta? Você gosta ou não? Não gosta. Por que você não gosta? Você não conhece. Pô, mas eu gosto de falar que eu gosto de uma coisa que eu não conheço. Claro, todo mundo que não conhece uma coisa não gosta. Eu tinha alguma estima por você 10 anos atrás? Não te conhecia. Nem você por mim. Você disse 10 anos atrás, não disse. O professor Orlando foi atropelado numa carroça. Você nem se incomodar. Nem sei quem é. Claro, porque nós somos, amamos quem nós conhecemos. Isso. Você conhece o verbo? Jesus Cristo? Não. Então não ama. Quem não conhece o que é Jesus Cristo não pode amá-lo. Jesus Cristo é o verbo de Deus encarnado. Eu não posso amá-lo se eu não souber bem o que ele é. Está claro? Amar Jesus Cristo não é falar, Jesus, olha, eu senti um negócio do coração. Isso não é amor, um amor que você é fricote. Certo ou não? Amar significa querer bem ao outro. E não sentir nada. Eu quero bem a vocês, não sinto nada com vocês. Imagina se tem alguma coisa por mal major que venha. De jeito nenhum. Certo? Compreendeu, Carlos? Amar é querer bem para o outro. Você gosta de laranja? Ó. O que você faz com ela? Destrói. Você gosta de chocolate? Ó. O que você faz com o chocolate? Vou devorar. Destrói. Tá certo? Amar não é gostar. Gostar é querer bem do outro para si. Amar é querer bem para o outro. É bem diferente. Então, só para amar, eu não posso amar quem não conheço. Certo? Então, o ano passado eu não conhecia vocês. Como é o nome da palavra de vocês? São João Pino. São João Pino. Eu não os conhecia. Não podia ter estima nenhuma. Poxa, eu não conheço. Não é, Luiz? Muito bem. Então, amar é querer bem para o outro. Quero fazer bem ao Vladimir. Tenho estima por ele. Conheço ele, quero bem a ele.
Ele no gosto com ele. Certo? Não é chocolate, não é sorvete, não é camarão, não se trocou meu para dizer. Tudo bem? Ótimo. Então, é muito difícil compreender essa escritura. Mas já está dito, Cristo diz, eu sou igual ao Pai, eu sou menos que o Pai. Eu procedo do Pai. O que significa proceder? Essa palavra proceder que vai dar origem a um monte de heresias a partir de Ario. Porque Ario dizia, se Cristo procede do Pai, o Pai é Deus e ele procede de Deus, ele não é Deus. Porque o que procede de algo é menos que o algo. Então, a palavra proceder significa vir de. Exemplo, minha família procede da Itália. O que quer dizer? Veio da Itália, certo ou não? Se Cristo procede do Pai, ele veio dele. Mas não tem cabimento, Deus Pai não é um lugar como a Itália, está claro ou não? Então esse sentido para proceder de Cristo não tem cabimento, certo ou não? Tudo bem, não? Eu procedo da Moca, mas não tem cabimento para Cristo isso. Cristo procede do Pai não como de um lugar, tá certo? A palavra proceder tem outro sentido. Por exemplo, como efeito vem de uma causa. O efeito procede de uma causa. De uma causa. Exemplo. O ovo procede da galinha, ou da pata. Tá claro? O ovo procede da galinha, quer dizer, vem da galinha. O ovo procede da galinha. Esqueci de falar para você que chorão não existe, viu? Não sei. Chorão eu inventei. Ainda mais uma vez, né? Uma vez um fã que foi, gostava muito de chorão. Sabia piada. Quase morri de na minha casa. Quando eu falei que não existia, nunca mais veio. Eu procurou o chorão na vida. Então, o ovo procede da galinha. O ovo vem da galinha. Certo? Como um efeito vem da causa. O calor procede do fogo. O calor procede do fogo. Quer dizer, vem do fogo. Procede do fogo. Tá certo? Mas o efeito é menos que a causa. Ora, o efeito é menos que a causa. Se o verbo procede do Pai, é menos que o Pai. O Pai é Deus, o verbo não é Deus. É o raciocínio de Ario. Se o verbo procede do Pai, é menos que o Pai, porque o efeito é menos que a causa. Está claro ou não? Tudo bem? Está certo? O efeito sempre é menos que a causa. Tudo bem? Então, se o verbo procede do Pai, o Pai é Deus, o verbo não seria Deus. Então, o verbo não seria Deus. Esse é o raciocínio de Ario, que a igreja vai excomungar. Se alguém diz que o verbo procede do Pai é menos que o Pai, porque o efeito é menos que a causa, está excomungado. Certo? Então, esse segundo sentido. O primeiro sentido de proceder é vir de. Tá certo? Dona Terezinha procede de Minas, não? Sim. Já acertei, só pelo jeitão da senhora. Procede de Minas. Quer dizer, vem de Minas. Certo? Está bem entendido, não? O Schlitter procede da Suíça. Schlitter. Sim, sobrenome. É da Suíça. Procede da Suíça. Vem da Suíça. Agora, proceder pode ser vir de uma causa. Tá certo? Eu procedo do meu pai. Então meu pai é mais que eu. Eu tenho medo de ser pai. Se Cristo
É o verbo, procede do Pai, ele é menos que o Pai. O Pai é Deus, Cristo não é Deus. Só que dizia aí, sabe? Esses dois sentidos, então, não cabem para Cristo. Há um terceiro sentido que cabe para Cristo. Exemplo, proceder significa comportar-se, agir. Exemplo, Antônio agiu bem. Antônio agiu bem. Certo ou não? Tá certo? O Lula age mal. Eu quero uma marola. Uma marolinha. Uma marolinha. A vida. Então, o Lula procede mal. Ele bebe. Tá certo? Tudo bem, não? Isso é líquido de certo. O que é líquido de toma? Tá certo? Então, Lula procede mal, quer dizer, ele age mal. Isso cabe para Deus. Para Deus não cabe dizer que ele vem de lugar, não cabe dizer que tem causa e efeito, mas cabe dizer que ele age. Então, proceder em Deus significa agir. Então, conclusão, proceder. Em Deus igual a agir. Deus age. Deus faz alguma coisa, não é funcionário público. Então ele age. Funcionário público só tem repouso no espírito. Tudo bem? Carlos, você entendeu mesmo? Isso, quando ninguém faz assim, quando entendeu assim, mais ou menos faz assim. Tudo bem? Para acordar vocês, senão vocês não acordam. Até aqui está tudo bem? Então, eu vou repetir o que eu falei até agora. Na Sagrada Escritura se fala que há processões em Deus. Pronto. Cristo diz, eu procedo do Pai. Tá? O Espírito Santo procede do Pai, está no credo. Tá certo? Nós temos o Espírito Santo que procede do Pai e do Filho. Procede. Ora, a palavra proceder tem 3 significados. Vir de um lugar, isso não cabe para Deus. Segundo, vir como efeito de uma causa, não cabe para Deus. Terceiro, agir, isso cabe para Deus. Então, no Evangelho, a palavra proceder significa agir. Certo? Tudo bem? Está claro isso, filha? Está claro. Então, só basta saber isso. No Evangelho, a palavra proceder significa atuar, agir, comportar-se. Portanto, tem bom procedimento. Mas não tem bom procedimento. Tem bom comportamento, tem boas ações. Tudo bem, não? Tá certo? Até aqui tudo bem? Então, vamos apagar tudo. Posso pagar? Então, agora vamos perguntar uma segunda coisa para explicar. Quais são as ações que Deus pode ter? Quais são as ações em Deus? Então, proceder em Deus significa agir. Ações em Deus. Ações em Deus. Deus pode dormir? Não. Claro que não. Deus pode se cansar? Não. Deus fala? Sim. Não tem garganta, não tem boca, como é que Deus vai falar? Deus é espírito. Deus não fala coisa nenhuma. Tá certo? Deus pode se cansar? Não. Deus pode comer? Não. Andar? Não. Claro. Deus não tem um corpo. Ele sente alguma coisa? Não sente nada, nem frio. Deus, imagine Deus dando cachecol. Deus tem fome? Não. Certo? Deus não tem corpo. Deus é espírito. Certo? Então, quais são as ações que Deus tem? As ações de Deus vêm pelo aquilo que Ele é. Deus só tem 2 coisas. Deus tem, primeiro, inteligência. Segundo, vontade. Deus só tem inteligência e vontade. Não tem mais nada. Certo?
Nós também temos inteligência e vontade. Até o Lula tem inteligência e vontade. Ele não percebe, mas tem. Mas também nós não percebemos, mas tem. Tem inteligência e vontade. Pela inteligência, qual é a ação da inteligência? O que vocês fazem com a inteligência? Estão usando a inteligência agora. O que você faz com a inteligência? Cria. Hã? Cria. Não cria nada. Eu posso querer pintinho, vaquinho. Pensa. Pensa, mas o que você pensa? A inteligência conhece. Inteligência conhece. E a vontade, o que ela faz? Quer. Deus conhece e Deus quer. Deus só tem duas ações: conhecer e querer. Deus tem só duas ações. Primeiro, conhecer com a inteligência. Segundo, querer. A palavra querer significa também? É um sinal de querer. Poder. Não. Poder não. Eu quero ser saudável, mas não posso. Queria ser moço, mas não tem mais jeito. Não dá tempo. Não posso. Nem tudo que eu quero eu posso. Então querer não é poder. Então nós conhecemos e queremos. São só as duas coisas. Outro sinal de querer é amar. Que Deus quer o bem. Tá? Amar é querer bem. Professor, Pois não. um conhecido meu que passou no seminário. Ixi, Aí desgraça. Ele Ih, ficou louco? Não. Ficou ateu. Aqui na. Ih, ficou desgraça. Foi não. Na Nazaré. Imagine, Nazaré. Aí- Ele não é eliminado. Não. Ah, ainda bem. Fugiu dela. Aí ele falou que um dia numa aula, o professor dele Tinha aula, né? colocou uma questão do tipo, se Deus pecava, se Deus poderia pecar. Imagine que animal esse professor. Aí ele falou assim, professor, Deus não peca, mas se ele quisesse, ele poderia pecar. Não. Não. Deus não pode pecar. Você pode querer alguma coisa que você não quer? Querer o que não quer é um absurdo. Deus não quer o pecado, então Deus pode pecar, então ele quereria o que ele não quer. Deus pode fazer besteira, não? Fazer um círculo quadrado? Não, né? Claro que não. Ele vai fazer um círculo quadrado, a roda quadrada, não pode. Deus pode fazer alguma besteira? Não. Deus não pode nem o absurdo, nem o pecado. Você vai chegar a piada, né? Deus pode fazer uma pedra bem grande? Pode. Pode fazer uma pedra tão grande que ele não pode carregar? Não, não pode. Então ele é onipotente. A frase é uma besteira. Ele pode fazer uma pedra tão grande que ele não pode? Pode fazer uma pedra que não pode. Pode e não pode. Uma frase que tem um verbo, poder, afirmativo e negativo, nula. A frase, Deus pode fazer uma pedra que ele não pode carregar, é uma tolice. Se ele tem o verbo poder no afirmativo e depois não pode. Quer que eu escreva ou já compreenderam? Hã? Então, você pode fazer uma coisa que você não pode? Não, você não pode fazer uma coisa que você não pode. Tem cabimento. Eu posso carregar o Monte Everest nas costas? Não. Eu posso jogar ping-pong com o mundo? Não é uma bola o mundo? Eu posso fazer gol com o mundo? Não. Claro. Você não pode fazer o absurdo. Deus não pode fazer o absurdo. Deus pode cometer pecado? Não. Agora, esse professor podia ter uma besteira dessa? Pode, porque as orelhas dele permitem. Certo? Então, ela é bom professor de seminário. Bem, tudo bem? Tudo certo? Então, vamos voltar para cá. Então, Deus só pode ter duas ações em si mesmo: conhecer e amar. Só. Então, Deus há duas processões em Deus, há duas ações em Deus, há duas ações em Deus. Então, ações, há duas processões, procedimentos em Deus. Quais são? Primeiro, conhecer, que é a ação intelectual.
Segundo, querer, que é a ação da vontade de Deus. Só. Ação da inteligência, ação da vontade. Nós também, nós podemos conhecer e querer, mas nós podemos outras coisas. Eu posso sentir, porque eu tenho sensibilidade, Deus não tem isso. Eu posso comer, Deus não tem boca, então não posso comer. Eu posso andar, Deus não. Tudo bem, então? Então agora vamos examinar primeiro a ação do conhecimento de Deus. A ação intelectual de Deus. O que Deus conhece e como Deus conhece. Então, para estudar a Santíssima Trindade, vamos ter que estudar primeiro a ação intelectual de Deus, da inteligência, que é conhecer. Segundo, a ação da vontade de Deus, que é querer. O que Deus conhece e o que Deus ama. Então, vamos estudar duas processões em Deus. A processão do intelecto e a processão da vontade. Intelecto é de inteligência. Certo? Aquilo que o Lula não lê, certo? Você duvida? Não. Claro que não. Ninguém duvida. Esse Brasil está cônscio de ter o presidente mais inteligente entre as formigas da Terra. Ótimo. Então agora o terceiro ponto da aula. Processão intelectiva de Deus. Intelectiva de Deus. Deus conhece. O que ele conhece? Qual é a primeira coisa que uma criança conhece? A mãe. Errou. Hã? Falou? O médico? Não. A si mesmo. Isso, filho. A criança se conhece. Por isso ela chora. Estou com fome. Estou com frio. Então ela... A primeira coisa que ela conhece são as necessidades dela. Ela não tem capacidade de formular. Eu estou com fome. Tá certo? Mas a fome que ela sente a faz chorar. Tá claro? Depois, quando ela tiver palavra, ela dirá isso. Tenho fome. Então, Deus também. Deus se conhece. A primeira coisa que nós conhecemos é nós mesmos. Certo? Depois, quando ele acorda de manhã, vai no espelho, veste no espelho, legal as flores. Não é? A pessoa mais simpática que conhece, vê no espelho e não recebe. Claro? Com aquela estremunhada de sono, mesmo estremunhados são simpaticíssimos, certo? Você não acha você simpático? Aquelas lá, hein? Muito graça. Todo mundo que é simpático, filho. Vai falar mentira, seu mentiroso. É claro que você se acha legal. Não! Palavra que não, que decepção. Todo mundo se ama. Claro, se você ama uma televisão, você protesta. Você tem amor a você mesmo, você se conhece. E nós só podemos amar o que nós conhecemos. Nós nos conhecemos, nós nos amamos. Deus se conhece, Deus se ama. Qual é o sujeito dessa frase? Deus se conhece. Até a 8ª série, eu nunca sabia o que era sujeito. O professor mandava procurar qual é o sujeito da frase, vai lá saber. Eu chutava à vontade. Quase chamava a rádio patrulha para procurar o sujeito da frase. Para aprender o sujeito. Depois que aprendi como se descobre o sujeito, como é que se descobre o sujeito de uma frase? Aí te pergunta quem que se conhece. Quem que se conhece? Deus. Então Deus é o sujeito da frase. Deus é um sujeito conhecedor. Sujeito conhecedor. Vamos representar pela letra D. O que ele conhece? Hã? Na frase. Você acertou, filho. Hã? A si próprio. C. Objeto conhecido. Deus se conhece. Objeto conhecido é Deus enquanto conhecido. Na Sagrada Escritura, Deus diz, Cristo diz, eu procedo do Pai. Tá?
Você procede de Gil, nome espanhol? Então você procede da Espanha. O Filho de Deus diz, eu procedo do Pai. Então ele veio de algum lugar? Não. Não, Deus não é lugar. Então a palavra proceder, um vindo de um lugar, não serve para Deus. Certo? Segundo, como um efeito procede da causa. O calor procede do fogo. Todo efeito vem de uma causa, procede de uma causa. O ovo procede da galinha. Mas todo efeito é menos que a causa. O ovo é menos que a galinha. E o calor é menos que o fogo. Certo? Se Cristo procedesse do Pai, ele seria menos que o Pai. E, portanto, não era Deus. É o raciocínio diário. Certo? Há um terceiro significado da palavra proceder. Tiago teve bom procedimento na escola. E quer dizer, ele se comportou bem, ele agiu bem. O Lula procede mal. Desde manhã cedo ele já toma um litro de uísque todo dia, direto. Fica bêbado direto. Então ele procede mal. Pois no almoço ele toma um remolecante de 5 mil reais a gravar. E nos intervalos ele toma 50 euros das pedras, tatuzinho, etc. Para governar bem o Brasil. Claro, ele procede mal. Ele age mal. Proceder, então, significa agir. Em Deus, a palavra proceder significa, então, agir. Só. Deus não pode viver de um lugar nem proceder de uma causa. Deus não tem causa. Portanto, proceder em Deus significa atuar, agir, comportar. Certo? Deu para entender? Quais as ações que podem haver em Deus? São duas. Deus pode conhecer e querer. E Deus só tem inteligência e vontade. Então nós vamos estudar agora, estamos estudando, a processão intelectual em Deus. A ação intelectual. Processão intelectual quer dizer ação intelectual. Então, o que Deus conhece? Isso tem no site Processões em Deus. Você pode copiar lá, tem tudo lá que estou falando. Não sei de fora aqui. Né? Então, o que Deus conhece? Deus se conhece. Compreende, Tiago? Nessa frase, Deus se conhece, nós podemos distinguir o sujeito e o objeto. Qual é o sujeito que conhece? Deus, o sujeito conhecedor. Eu represento a letra T. Ele se conhece. Conhece o quê? Se. A si mesmo. Então aqui é o objeto conhecido. Certo? Deus enquanto conhecido. Você, quando se conhece, Tiago, Tiago, é o sujeito que se conhece. Então você é o sujeito que conhece e ao mesmo tempo a pessoa que conhece, conhecida por você. Tá claro? Eu conheço o Tiago, conheço o Vigil, conheço o Roberto, eu conheço o Vilela, conheço a Luísa, conheço a Vanessa, muito bem. Conheço todos vocês. Eu sou o sujeito conhecedor, vocês são os objetos conhecidos. Você me conhece. Você é o sujeito que me conhece, eu sou objeto do seu conhecimento. Certo? Uma coisa é o conhecedor, outra coisa é a coisa conhecida. Quando nós nos conhecemos, nós somos ao mesmo tempo o sujeito que conhece e o objeto do conhecimento. Está claro, não? Tudo bem, Vigil? Então, vamos representar Deus enquanto conhecido por uma letra. Deus enquanto conhecido, o que é? A ideia que Deus tem de si mesmo. Que Deus tem de si mesmo. Eu tenho uma ideia de mim mesmo. A ideia que eu tenho de mim mesmo é completa? Não. Eu não me conheço direito. Ninguém se conhece direito. Pois ninguém é bom juiz para os apóstolos. Não está escrito no Salmo, acho que é 63, 64. Tenebroso é o coração do homem. Quando nós os olhamos, está tudo vago. Eu conheço melhor vocês do que eu. Porque eu não sei me julgar. Mas julgar os outros, opa! A Luísa é mais chata. Aí você conhecerá. A Luísa é simpática. A Luísa é cumpridona. A verdade é. Pronto. Tá certo? Orlando é linguarudo. Eu não sei que tamanho tem. Porque eu não consigo medir minha língua para dentro. É imensa. Tá claro? Não. Como é que faz moça para dormir? Antes de dormir? Enrola a língua na caretinha. Aquelas caretinhas daquele Então, nós nos conhecemos mal. Deus se conhece mal?
Deus se conhece perfeitamente. Então, Deus, enquanto conhecedor, a letra D, enquanto conhecido, ele pode ter uma ideia menor que ele mesmo. Se Deus tivesse de si mesmo uma ideia menor que ele seria ignorante dele mesmo. Certo? Ele não se conheceria. Então, isso aqui, Deus seria ignorante. Deus seria ignorante. Isso é um absurdo. Isso é falso. Então, Deus não pode ter uma ideia de si mesmo menor que ele. Certo ou não? Deus podia ter de si mesmo uma ideia exagerada dele mesmo? Se Deus tivesse uma ideia exagerada dele mesmo, Deus seria orgulhoso, não é isso? Seria megalomaníaco, e pensar que era Napoleão. Deus seria orgulhoso. Deus pode ser orgulhoso? Não. Então está errado também. Se a ideia que tem Deus de si mesmo não pode ser menor nem maior, como é que a ideia de Deus tem que ser? Hã? Igual a Deus. Então escrevam isso. Aí escrevam. A ideia que Deus tem de si mesmo tem que ser absolutamente igual a Deus. A ideia que tem Deus de si mesmo tem que ser absolutamente igual a Deus. Certo? Tudo bem? Deus não pode ter de si mesmo uma ideia exagerada ou uma ideia deficiente. Claro? Então a ideia que Deus tem de si mesmo é perfeita. Você entendeu? Então Deus não pode ter de si mesmo uma ideia inferior a ele, nem exagerada nele mesmo. Então a ideia que tem Deus de si mesmo tem que ser absolutamente igual a ele. Escrevam aí. A ideia que Deus tem de si mesmo tem que ser absolutamente igual a Deus. Porque Cristo disse, eu sou igual ao Pai. Certo? Ele é a ideia que Deus tem de si mesmo. Então tem que ser absolutamente igual. Depois eu vejo como é que ele disse, eu sou menos que o Pai. Até que tudo bem? Então Deus se conhece. Certo? Deus se conhece. Então a ideia de Deus de si mesmo é absolutamente igual a Deus. Absolutamente igual a Deus. Eu falei que tinha, sabia toda a coisa igual, agora eu esqueci. Vou apagar agora. Certo? Agora vamos ver como é que é essa ideia que tem Deus de si mesmo. Então, o que nós vimos até agora é que Deus se conhece e Deus se ama. Deus se conhece. A ideia que Deus tem de si tem que ser absolutamente igual a Deus. Igual a Deus. Não pode ser nem maior nem menor. Certo? São as duas conclusões que nós chegamos. Certo? Isso daqui é de Santo Tomás de Aquino, não é meu? Né? Tudo bem aqui? Então vamos continuar. Como é que é essa ideia em Deus? Certo? Vocês imaginam o seguinte, nós estamos numa aula de matemática e o professor dá um teorema bem difícil. Teorema de Pitágoras. Explicar o teorema geometricamente que eu esqueci. Você não sabe explicar para mim? Então, quando um aluno, nós estamos 3 alunos numa classe, o professor está explicando o teorema de Pitágoras. Um entende mal. A ideia do teorema fica grudada na inteligência dele com saliva. Certo ou não? Tá. Ele vai para o recreio, o solzinho secou a saliva, lá caiu. A ideia já esqueceu. No outro é grudado com cola. É um aluno colador, ele tem cola. Então grudou melhor. Tá certo? Mas também esquece rápido. Outro grudou com araldite. Grudou muito bem. Quanto mais nós compreendemos uma coisa, mais essa coisa se une à nossa inteligência. Tá? Então vamos escrever isso. Quanto mais perfeita a compreensão, quanto mais perfeito o conhecimento, mais
a ideia conhecida se une à inteligência. Entendi mal, gruda mal. Entendi muito, gruda muito. Entendi perfeitamente, gruda perfeitamente. Certo ou não? Tudo bem? Essa explicação. Se alguém entender bem, fica muito unido à inteligência. Se entender mal, esquece rápido. Como é muita coisa, vocês podem ter entendido, mas não guarda a sequência. Por isso estou mandando tomar nota de algumas frases, para saber depois a sequência. Certo? Tudo bem? Então, Deus se conhece perfeitamente. Então, a ideia que ele tem de si mesmo, como é que é grudada na inteligência dele? É grudada com saliva? É grudado com cola? É grudado com oralvite? Com super oralvite. Está claro? O conhecimento que Deus tem de si mesmo sendo absoluto. A ideia que Deus tem de si mesmo, a ideia que Deus tem de si mesmo, que é igual a Deus, né? Deus é igual a Deus, né? A ideia de Deus. A ideia que Deus tem de si mesmo é absolutamente perfeita. E, portanto, absolutamente unida à inteligência de Deus. Inteligência de com maiúsculo. A inteligência de Deus. O Lula tem uma ideia dele mesmo muito fraca. Então está mal unida a inteligência dele. Tá? Deus tem uma ideia de si mesmo perfeita. Então a ideia que ele tem dele mesmo é absolutamente ligada à inteligência dele. Absolutamente unida à inteligência dele. Certo? Não? Qual é a maior união que tem na Terra? É o casamento. Eu sou casado com a Ivone. Mas eu não tenho uma união absoluta com a Ivone. Eu sou o Nando e a Ivone. Certo? Somos um na carne, mas não no espírito. Eu posso ir para o inferno e não para o céu. Certo? Não há uma unidade absoluta. Certo? Em Deus a unidade é absoluta. Então a ideia de Deus está completamente unida à inteligência dele. Tão unida que é a inteligência dele. Absoluta união. Absoluta união significa identidade. Portanto, a ideia que Deus tem de si mesmo é a inteligência de Deus. É tão unida que se funde com a inteligência dele. E nós não. Quando eu tenho ideia de Ipiranga, quando eu tenho ideia de monumento, quando eu tenho ideia de bonde, quando eu tenho ideia de ônibus, de helicóptero, são ideias que são postas na inteligência, mas não são a inteligência. São como copos guardados num armário. Os copos não são um armário. Em Deus não. A ideia que ele tem de si mesmo se une à inteligência dele de modo absoluto, de modo que é a inteligência. Por isso a inteligência de Deus faz parte da substância de Deus. Por isso nós temos no credo que cremos que ele é consubstancial ao Pai. É da substância do Pai. Tá certo? A ideia que Deus tem de si mesmo é a própria inteligência de Deus. A ideia que Deus tem de si mesmo é consubstancial a Deus. Faz parte da substância de Deus. O meu estômago faz parte da minha substância, tá claro? Tá certo? Como os cabelos que eu tinha faziam parte da minha substância, tá? Assim também, tá certo? O meu dedo faz parte da minha substância, a ideia que Deus se une de si mesmo, se une totalmente à inteligência de Deus, é a inteligência de Deus, é substância de Deus. Então, tudo bem? Então, primeira parte da prova, eu provei que a ideia que Deus tem de si mesmo é igual a Deus. Segundo, que essa ideia se funde com a inteligência e é a própria inteligência de Deus. Certo ou não? Tudo bem aqui? Sério? Está dando para entender? Então, primeiro eu provei que Deus se conhece
que a ideia que ele tem do si mesmo é igual a ele, não pode ser menor nem maior. Depois eu aproveito que essa ideia, quanto mais se compreende, mais está unida a inteligência. Como Deus tem uma compreensão absoluta de si mesmo, a ideia que ele tem de Deus está totalmente unida à inteligência dele. Tão unida que se funde com a inteligência dele. A ideia que ele tem de si mesmo é ele mesmo, a inteligência dele. É a substância dele. Certo ou não? Tudo bem, não? Então, a ideia... Tudo bem? Agora vamos passar a provar que ele é um filho. Eu sou filho de Guilherme e Tosca. São meus pais. Casaram-se, certo? Já morreram, mas sou filho deles. Certo ou não? Um homem ou uma mulher se casa pode ter um filho. Deus pode ter filho? Com meu pai e minha mãe? Não. Deus não tem corpo. Ele não pode ter filho. Claro não. E como é que Jesus é o filho de Deus? Ele não é filho de Deus, como eu sou filho de Guilherme e Tosca. De jeito, como chamam seus pais? Como? Emília e Djalma. Emília e Djalma. Certo? Então você é filho de Emília e Djalma. Deus não pode ser filho de Deus com... Jesus não é filho de Deus como você é filho de Emília e Djalma. De jeito nenhum. Emília e Djalma são dois que se uniram para um filho. Deus não tem outro. Então Deus não pode ter filho, não tem corpo, não tem sexo. Está claro não? Entendeu, filho? Está bem? Então como é que Jesus Cristo é o Filho de Deus? É o que vamos explicar agora. Resumindo de novo, que eu dei até agora, Deus se conhece. A ideia que ele tem de si mesmo não pode ser menor que ele, nem maior que ele. Tem que ser igual a ele. Segundo, essa ideia é compreendida totalmente por Deus. Ora, quando alguém compreende totalmente uma coisa, a coisa compreendida se une na inteligência. Com a compreensão de Deus absoluta, a ideia de Deus sobre si mesmo está absolutamente unida à inteligência. E se funde com a inteligência dele. É a inteligência dele. Então, a ideia que ele de si mesmo é consubstancial ao Pai. Consubstancial a Deus. Certo? Isso quer dizer consubstancial. Que é a mesma substância de Deus. Tudo bem? Agora vamos provar que é filho. Que a ideia de Deus é o Filho de Deus. Então, Deus se conhece. Então, nós vimos que a ideia de Deus é a própria inteligência de Deus. Eu vou escrever aqui a terceira conclusão. A ideia que Deus tem de si é a inteligência de Deus, que se funde com a inteligência